Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica, do 5º ano, e a nossa disciplina de hoje é Geografia. Então, antes de começarmos o mesmo processo, separe o material, procure um local silencioso, baixe nosso app e se inscreva no nosso canal do YouTube do Colégio João Kennedy. Então, vamos agora para o tema da aula de Geografia. Então, a aula de hoje, vocês têm que abrir na página 66 do livro de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a região Nordeste. Na região Nordeste a gente tem o quê? Que é a primeira região ocupada pelos portugueses. Quem estava antes dos portugueses chegarem na região do Nordeste? Os índios. Eles estavam antes. A região banhada pelo Oceano Atlântico. Ela faz fronteira com o Norte, com as regiões Norte, Centro, Centro-Oeste e Sudoeste, com as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Faz fronteira com o Norte, Centro-Oeste e Sudeste. A primeira atividade econômica foi com relação ao pau-brasil, no Nordeste, e depois a atividade que veio foi a produção de cana-de-açúcar, e para isso, né, teve contato com, os portugueses contaram com mão de obra, escravo, né? Na demografia, é a região mais dividida do país, possui o maior número de estados, 9 no total. Quais são esses estados? Maranhão, Piauí, Maranhão, cuja capital é São Luís, Piauí, cuja capital Teresina, Ceará, capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, capital Natal, Paraíba, com a capital João Pessoa, Pernambuco, capital Recife, Alagoas, capital Maceió, Sergipe, capital Aracaju, e o estado da Bahia, que a capital é o Salvador. Então, tem as siglas dos estados, né? Tem a área, então, você vê qual é o estado que tem maior área com extensão territorial. Então, a gente consegue ver aqui que é a Bahia. E o menor qual é, gente? O menor extensão territorial. Para mim é o Sergipe. Então, o estado com maior número populacional é o estado da Bahia, e o de menor é o Sergipe. Então, tem a ver, né? Extensão territorial e quantidade populacional, né? Tá fazendo sentido. Então, vamos aqui para o próximo aqui. Os grupos étnicos que compõem a região do Nordeste é formado por 3 grupos de etnias: índios, africanos e brancos, que deram origem ao povo nordestino. Sabe que 1/4 da origem do povo nordestino veio justamente do povo europeu. Então, como tem essas 3 etnias e a mistura entre essas 3 etnias formaram alguns tipos de etnias aqui. Por exemplo, o cafuzo, caboclo e mulato, que são os principais resultados da mistura entre as 3 etnias. O cafuzo é formado pela mistura de negro e indígenas. Então, quando os índios já habitavam na região do Nordeste, mas os portugueses trouxeram os africanos para os engenhos, para o cultivo de cana-de-açúcar, e aí os africanos entraram em contato com os índios, e daí dessa mistura entre essas 2 etnias surgiu os cafuzos. Na imagem você vê do lado. E os caboclos, que é a mistura de branco e indígena. O homem branco interagiu com os indígenas e também houve essa mistura, né, do branco com o indígena, que é o caboclo. Os cafuzos, eles são encontrados nas regiões principalmente aqui do Maranhão, os caboclos, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tem outro tipo de mistura, que é o mulato. O mulato é a mistura de branco do branco com o africano. Formou aí o mulato. Então, também é encontrado em algumas regiões, tem até no livro de vocês. Grupos característicos da região Nordeste. Então, nessas imagens tem jangadeiro, coletor de coco, rendeira, barqueiro e vaqueiro. E aí a gente vai ver aqui quem são esses grupos étnicos aqui. Esqueci de falar também para vocês que a gente tem a quadrilha, né? Que é uma festa típica da mistura, da contribuição, né, portuguesa na nossa cultura.
Então, vamos continuar falando aqui. O jangadeiro é uma pessoa que se dedica à pesca marítima, uma atividade que vem diminuindo ao longo dos anos. Embora ela insista em conservar seu ofício, os jangadeiros existem no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte e outros pontos do litoral nordestino. As rendeiras, tá aí na imagem, vocês estão vendo, é a pessoa que realiza atividade artesanal, feita na maioria das vezes por mulheres com mãos ágeis. As rendeiras vão traçando vários tipos de renda e de bilros ou renda de almofada. Essa é uma das mais bonitas manifestações de artes do nosso povo. Então, o coletor de coco desfruta e limpa os coqueiros usando o sistema de rodilha e fibras naturais. O nordestino comumente o chama de tirador de coco. Tem o vaqueiro, que é uma figura tradicional do sertão agreste, que o seu trabalho é árduo e contínuo, fiscalizando as pastagens e o gado, levando muitas vezes por dezenas de quilômetros de distância, porque o Nordeste ele se caracteriza por ser uma região seca, bastante seca. Então, o vaqueiro ele tinha que estar levando o gado para locais onde tinha a forragem, né? Onde o gado poderia se alimentar e poderia beber água também, né? Barranqueiro. Vivem às margens do Rio São Francisco e transporta pessoas, mercadorias. É chamado de barqueiro na proa do barco e leva a carranca. Então, esses são grupos característicos da região do Nordeste, que vocês viram na imagem. Vamos para a atividade da página 72 e 73. Na página 72, a gente vê o que? Na página 72, a primeira questão, vocês vão relacionar os estados com as siglas e suas respectivas capitais. Paraíba, né? PB. João Pessoa, sua capital, né? Então, assim por diante, vocês vão ligar. Na segunda questão, complete. Vocês vão completar a região Nordeste é a... Aí, vocês vão olhar o texto e responder para completar. Terceira, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões. Verdadeiro ou falso? O Nordeste é formado por 9 estados. Verdadeiro ou falso? E assim por diante. Agora reescreva as alternativas falsas tornando-as verdadeiras. Então, o que for falso, você vai escrever para que ela fique verdadeira. Na página 73, a gente tem como se originou a população nordestina. Então, eu disse que se originou como? Da mixigenação de quem? De quantas etnias? E quais são elas? Quinta questão. Ordene os acontecimentos de acordo com a história da formação da população nordestina. Você vai ordenar de acordo com a história. Vai ler o texto, vai assistir essa aula e você vai saber responder. Pesquise ele corretamente. Sexta questão. Mistura de brancos e indígenas. Então, a mistura de branco com indígena forma o quê? E a mistura de negro com indígena forma o quê? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Sétima questão. Aí você vai enumerar a primeira coluna de acordo com a primeira coluna, a segunda coluna de acordo com a primeira, com relação aos grupos característicos da região Nordeste, que eu falei, jangadeiro, coletor de coco, rendeira, barqueiro e vaqueiro. Cada um faz o quê? E aí você vai enumerar com o que descreve melhor cada grupo característico. Vamos aqui para o próximo conteúdo, que ainda está no mesmo capítulo, mas vocês vão abrir na página 74, o relevo nordestino. Então, na página 74, vocês vão falar sobre o relevo nordestino. Ele é caracterizado pelo quê, gente? Ele é caracterizado por planaltos, planícies e depressões, né? Essas três coisas. Então, eu tirei alguns fragmentos do texto do livro de vocês e coloquei aqui nesse slide. As chapadas da bacia do rio Parnaíba e os planaltos são encontrados na porção oeste do território nordestino. Já a região central abriga depressões que ocupam a maior parte da região, causadas pelo rio São Francisco. O planalto da Borborema está ao leste. Ele impede que as chuvas de chegarem ao sertão, sendo um dos principais responsáveis pela seca que assola a região, né? Então, o planalto da Borborema, ele impede que as chuvas cheguem no sertão. Ele é um dos principais responsáveis por isso acontecer, né, gente? Infelizmente. Então, no segundo quadradinho aqui, vamos ler. A área litorânea apresenta a planície costeira em toda a sua extensão,
com a presença de acidentes geográficos. Quais são os acidentes geográficos? Tem questão sobre isso. Cabos, ilhas, baías, arrecifes, dunas, escarpas, atóis, abrolhos e ainda várias baixadas montanhosas e barreiras. Todas as praias são belíssimas e bastante exploradas pelo turismo. Vamos ver agora a hidrografia, né, dessa região do Nordeste. Com relação à hidrografia, o Nordeste possui grandes bacias, entre elas temos essas 4 aqui. Bacia Maranhense, que é alimentada pelo rio Itapecuru, Mearim, Grajaú, Pindaré e Turiaçu. Bacia do Parnaíba, que é quase todo o estado do Piauí, 17% do Maranhão e 9,8% do Ceará, com cerca de 338 km². Então, é a segunda bacia que a gente tem aqui. A terceira, Bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Ocupa uma área que abrange os estados do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e de Alagoas. Os rios que compõem a bacia estão em áreas de escassez de chuva, né, gente? Bacia do São Francisco. Olha, a gente viu também que o governo ele passou bastante tempo para mexer nessa coisa da transição, né, do Rio São Francisco. Então, vamos ver aqui, Bacia do Rio São Francisco. É um importante canal de comunicação entre o Sudeste e o Nordeste, pois corta os estados de ambas as regiões. Apesar de passar pelo sertão nordestino, suas águas nunca secam, pois ele possui vários afluentes. Então, por que o Nordeste ele é caracterizado por ter rios que são que podem secar, né? Intermitentes, né? Eles vão secar. Só que eles só vão encher no período da chuva. Só que a Bacia do Rio São Francisco, ele, graças a Deus, ele continua, né, com suas águas nunca secam porque tem muitos afluentes. Não tem só um rio que cai nessa bacia do Rio São Francisco. Então, gente, atividade na página 77. Na página 77 do livro de vocês, a gente tem... falei, né, da transposição do Rio São Francisco, que é uma obra do governo, estão fazendo. Primeira questão. Complete. A região Nordeste apresenta em toda a sua extensão planície, aí vocês completam, com a presença de acidentes geográficos, aí vocês completam com os elementos do texto. Segunda questão. Quais são os acidentes geográficos que podemos encontrar nas planícies costeiras? Então, eu disse que esses acidentes geográficos iam estar numa questão, né? No caso, agora, segunda questão. Vocês vão encontrar no diagrama. Terceira, caracterize o relevo da região Nordeste. Como é o relevo? Formado por 3 coisas. Quais são essas coisas? Quarta questão, fale um pouco sobre o Planalto da Borborema. Gente, eu disse que tinha um tipo, né, de relevo que existe no Nordeste, que ele impede o que de chegar? A chuva, né? Então, vocês vão explicar um pouco sobre o Planalto da Borborema. E agora a gente já falou sobre as questões da página 77. Vamos para a correção das atividades da página 64 e 65. Vão pausando e corrigindo para ver se as respostas de vocês se encontram parecidas. 64 e 65. Gente, a nossa aula de geografia chegou ao final. Espero que vocês tenham compreendido e nos vemos nas próximas aulas.